Olá, meus queridos e queridas, aqui é Josafá Moraes e eu trabalho com as constelações familiares sistêmicas e hoje eu trago um assunto de grande pertinência para as famílias, a relação entre pais e filhos e entre filhos e pais. O tema que vamos trabalhar hoje é bem interessante. Pais que prendem ou pais que libertam os filhos. Você que é pai, você que é mãe, a sua relação com os seus filhos é uma relação de prisão, de submissão, de limite, ou é uma relação de libertação, de inteireza, de leveza e de alegria? Muitos pais têm dificuldade na relação com os filhos. Eu atendo muitas pessoas aqui do Brasil e de outros países também que trazem esse tema. Eu gostaria de ser mais amigo, mais próximo do meu filho, da minha filha e não estou conseguindo. Eu não me sinto bem na presença do meu filho, da minha filha. Tem algo que me incomoda e eu não sei como resolver. Eu não sei o que é que acontece entre eu e meu filho. Por mais que eu me aproxime, o meu filho se afasta de mim. Nós não conseguimos estabelecer um diálogo. Nós não conseguimos ter uma amizade espontânea. Tudo é feito de forma mecânica, forçado. Nós não conseguimos nem conversar. São muitas as dificuldades entre pais e filhos. No universo da constelação familiar, nós podemos aprender várias posturas que ajudam, que diminuem esse distanciamento, essa frieza de relação, ao mesmo tempo que cura. Então vamos lá. Se você quer encontrar uma pista, um insight, uma solução, agora vamos então abrir o pano de fundo das relações entre pais e filhos. Primeira questão dentro do universo sistêmico das constelações familiares. A relação entre pais e filhos remonta à relação anterior. Eu vou explicar para você como é que isso acontece. Então, por exemplo, se eu tenho um filho e eu tenho dificuldade com o meu filho, provavelmente eu também tive dificuldade com o meu pai. Então, antes de resolver a relação com o seu filho, você precisa resolver a sua relação com seus pais. A gente fala que sempre tem uma casa antes, né? Para ter bons filhos, eu tenho que ser um bom filho também. Então, quando eu não tenho uma boa relação com meu pai e com minha mãe, como que eu posso estabelecer uma boa relação com os meus filhos? Tem pessoas que pensam que esta questão de relação é mágica, né? Elas têm uma relação truncada com o pai, de cobrança, de exigência, de afastamento, ou com a mãe, né? Uma relação de frieza, de medo, de distanciamento com a mãe. Elas têm esta relação lá atrás mal resolvida e querem que os filhos tenham uma relação boa, tranquila, feliz, ideal. Isso não acontece. Então, para você que é pai, para você que é mãe, se você quer resolver a relação com os seus filhos e quer ter uma boa relação com os seus filhos, você precisa resolver a relação lá atrás com os seus pais. Então, os pais devem olhar para esta relação anterior e devem resolver isso de maneira profunda, bonita. Como eu já falei, para ser um bom pai, eu tenho que ser um bom filho. Para ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa filha. Esta relação é muito importante, a relação anterior. Isso nós falamos que é uma relação sistêmica. Então quer dizer, eu não estabeleço uma relação com os meus filhos sem essa conexão sistêmica anterior da minha relação também de ser filho dos meus pais. Então a gente está falando de um sistema onde relações são espelhadas, onde relações possuem uma ligação uma com a outra. Isso é muito importante que a gente tenha essa concepção, essa visão ampla, sistêmica e a gente resolva essa questão. Eu digo que existem três verdades, 3 caminhos, 3 percepções necessárias na educação dos filhos. Vamos lá, quais são essas 3 percepções?
primeiro, na educação dos seus filhos, na relação com seus filhos, utilize de verdade. Muitos pais vivem uma relação desequilibrada, brigando, discutindo, e aí tem aquela máxima, né? Na frente dos nossos filhos, não. Então, quer dizer, lá no quarto a gente tranca a porta e o pau quebra, né? Mas na frente dos filhos a gente mostra educação, respeito, a gente faz tudo direitinho. Você acha que de fato isso funciona? É como se fosse um teatro, né? Lá dentro, lá no interior, tá tudo ruim, tá tudo desequilibrado, tem ódio, tem rancor, tem traição, tem ciúmes, tem medo, tem raiva. E aqui na frente dos filhos, não, aqui tá tudo bem. Aqui nós somos educados, aqui nós não xingamos, nós não falamos alto. Então, quer dizer, essa vida dupla que esconde a verdade, de fato, ela esconde a verdade ela acaba escoando por todos os lugares. Os filhos, energeticamente, dentro do sistema da família, eles começam a sentir que tem alguma coisa que não se enquadra, que não dá certo. Então, quer dizer, essa história de a gente criar, digamos, uma superfície para enganar os filhos, dizendo que a relação tá boa, enquanto a relação tá péssima, a relação dos pais, isso não ajuda, isso é mentira, isso é frágil, isso não é sustentável, isso não tem duração. Então, meu querido, minha querida, se você quer estabelecer uma relação verdadeira com os seus filhos, para com essa dicotomia, para com essa divisão e tente viver harmonicamente com o seu par. Você com o seu marido, você com a sua mulher. Resolva a sua situação para que vocês possam ser pais inteiros e não divididos, e não pais mentirosos, e não pais teatrais, mas pais reais, que uma vez ou outra tem alguma briga, tem alguma discussão, mas dentro da normalidade, nada que desequilibre a família. Ponto 1 que nós temos que levar em conta é a verdade. Verdade, vamos viver uma verdade, não viver uma mentira. Ponto 2, liberdade. Você tem que estar livre e você tem que deixar os seus filhos livres. Tem muitos pais que não conhecem a liberdade. Então vieram de uma relação tumultual, vieram de uma relação de tumulto entre seus pais. Aquilo foi difícil, foi complicado, e aí criaram várias dependências, não é? Criaram várias compulsões nessas relações. E o que acontece? Você também se apega aos seus filhos. Acaba que os seus filhos é para você a sua nutrição emocional. Ao invés de você nutrir-se do seu par, né, do seu casamento, do seu namoro, da sua relação ali de namoro, de sexo, de prazer, você está se nutrindo dos seus filhos. E aí tem aquela máxima, né? Os meus filhos são a minha vida. Tudo pelos meus filhos. Então a gente tira o casamento, coloca o casamento lá para as cucuias, a relação para depois, e a gente coloca o filho em primeiro lugar. Isso é desordem. Dentro do panorama das constelações familiares, pense comigo, os filhos vêm depois. Primeiro vem o casal. Se não tem casal, não tem filho. Então, primeiro é o casal, o homem e a mulher se encontram, formam um casal e depois vêm os filhos. Então nós não estamos juntos, o casal não está junto por conta dos filhos. O casal está junto porque antes dos filhos criaram uma relação bonita, de amor, de proximidade, de admiração, de entrega. Então nós falamos de forma clara nas constelações que os filhos são secundários. Não porque não são importantes, é porque primeiro vem o casal. Depois vem os filhos. Então uma família feliz, uma família equilibrada, ela cuida daquilo que é primeiro, que é o casal, e depois ela cuida daquilo que é segundo, que são os filhos. Então veja, se você
aposta todo o seu sentimento, se você ficar preso sentimentalmente com seus filhos e você quer que os seus filhos nutrem, né? Então seus filhos têm que nutrir a sua emoção, então você fica dependente. Ao invés de ser grande, você é pequeno. Então eu diria que a gente tem que separar claramente. Uma coisa é amar os filhos. Isso é bonito, nós amamos, precisamos amar os filhos, um amor incondicional. O amor de mãe e de pai para com os filhos é um amor que não tem tamanho, que não tem começo nem tem fim. Mas os pais precisam ser fortes para viver livres, para ser independentes, para ter o gerenciamento da sua própria emoção, do seu próprio sentimento. Então, liberdade. Você tem que ter a coragem de entender que o seu filho está livre de você. O meu filho não nasceu para ficar pegado comigo. A minha filha não nasceu para ficar pegada comigo. Os meus filhos, assim como eu, estão livres. Eu guio, eu dou tudo que é necessário para meus filhos, mas eu não prendo os meus filhos. Eles estão livres para viver o destino deles, eles estão livres para viver a vida deles. Depois, é muito interessante na relação com os filhos, eu falei de 3 pontos. Um é a verdade, um é a liberdade e o terceiro é a maturidade. Como é que vive a maturidade com os filhos? Muitos pais não sabem o que é maturidade. Porque maturidade, eu vou resumir aqui que maturidade é apenas uma coisa. É viver o sim e viver o não. Então, quem é imaturo? Quem vive apenas o sim. Quem quer o sim incondicional. Tudo você tem que dizer amém. Tudo você tem que aceitar. A pessoa vive no mundo da fantasia, no mundo de Alice no País das Fantasias, das Maravilhas, né? Então, quer dizer, o não, ele é um moderador do sim, do grande sim. E o não nos traz para a realidade. Então, quer dizer, se a gente quer ter filhos fortes e maduros, a gente vive com os filhos ensinando tanto o sim quanto o não. Não pense que o não que nós estamos dando para o filho é um não ruim. Às vezes o não é uma forma de ensinar a pessoa a ser forte, é um livramento, é uma educação para o limite, é uma educação para a força e para a resiliência. Atrás do não existe um grande ensinamento também. Então, essas 3 percepções na educação dos filhos é muito importante que os pais tenham verdade e a relação seja verdadeira, porque relações mentirosas fazem com que os filhos se tornem frágeis, faz com que a casa se torne uma dicotomia, ora é uma coisa, ora é outra, não tem verdade. O segundo ponto é liberdade. Os pais são livres, os filhos também são livres e aprendem a liberdade como forma de segurança, de maturidade, de vida. E o terceiro ponto que eu falei é a maturidade, é viver o sim e o não. Então tem hora que é sim, tem hora que é não. E aprendendo esse equilíbrio entre o sim e o não, a gente se torna muito forte. Então existem pais que prendem os filhos, existem pais que libertam os filhos. Qual é a diferença? Os pais que prendem os filhos são pais frágeis, são pais carentes, são pais dependentes, são pais que se escondem, são pais que não se desenvolveram em sua força. E aí eles prendem os filhos e os filhos ficam presos com os pais. E esse movimento é um movimento que traz consequências, porque os filhos presos com os pais, eles não crescem. Ao invés de olhar para frente, eles olham para trás. Eles querem salvar os pais. Então, quando os pais não se salvaram, quando os pais não são fortes, quando os pais não são inteiros, os filhos olham e ficam com pena, com dó dos pais e ficam amarrados com os pais e a vida dos filhos não deslancha. Então, essa relação de olhar para os pais com dó, com pena, de querer salvar os pais, é uma relação que atravanca, que atrofia a relação dos filhos. Os pais para libertar os filhos, então quais são os pais que libertam os filhos? Eles precisam estar inteiros,
Se você quer dar uma boa educação para seus filhos, a educação primordial é que você se torne inteiro. Eu estou livre, eu estou forte, eu sou um homem inteiro, eu sou uma mulher inteira, eu resolvo meus problemas, eu deixo meus filhos livres, eu sei qual é a minha missão no mundo, eu estou completo e os meus filhos podem seguir, eles não precisam me olhar com pena, os meus filhos não precisam ficar cuidando de mim, os meus filhos não precisam me colocar no colo, eu não estou procurando colo, eu sou um pai grande, uma mãe grande, eu não estou procurando alguém para enxugar minhas lágrimas, nem preciso chorar, eu estou inteiro. Então esta relação pode parecer simples, mas é muito profunda. Aliás, tudo que é simples é profundo, né? Então, que tipo de pai, que tipo de mãe que eu estou sendo? Eu estou libertando os meus filhos, eu estou prendendo. A prisão não vem de mandar nos filhos. Quando eu falo de prender os filhos, não é trancar na casa, dar um castigo, mandar estudar. A prisão é quando os pais estão inseguros, quando os pais são frágeis, os filhos ficam presos. Então, se você quer ajudar o seu filho, primeiro ajude a você mesmo. Primeiro transforme a sua vida. Primeiro cresça. Resolva as suas questões. Quando você resolve as suas questões, você faz com que os seus filhos fiquem também resolvidos. Então, se você tem ciúmes demais, aquele ciúme desequilibrado, se você tem cobranças demais, se você não resolveu as suas relações, os seus vínculos, se o seu passado está todo emaranhado, se você tem problemas de saúde o tempo todo e a sua saúde remete a um passado que você também não resolveu, então, pai e mãe, procurem resolver. A gente quer ter bons filhos, né? Todo mundo fala, eu queria muito que meu filho tivesse sucesso, que minha filha tivesse sucesso, que minha filha arrumasse um bom casamento, que meus filhos tivessem uma boa profissão, que eles estudassem, que eles ganhassem dinheiro, que eles tivessem sucesso na vida. Como que a gente faz para ajudar os nossos filhos no sucesso? Quando nós cuidamos de nós, quando nós nos tornamos pais fortes, quando nós inspiramos os filhos. Não tem coisa mais bonita do que quando os filhos se tornam adolescentes, adultos, eles podem olhar para o pai e para a mãe e dizer assim, meus pais me inspiram na força, na determinação, na criatividade, na robustez, na sinceridade. Não é que tudo vai dar certo, mas quando as coisas dão errado, a gente também tem força para olhar para aquilo que deu errado e para crescer, e para alavancar e para seguir na vida. Então, eu termino novamente falando, pais que prendem os filhos ou pais que libertam os filhos. Eu sei que não existem pais perfeitos, né? Todo mundo erra, os pais são aquilo que eles podem ser, mas nós podemos melhorar um pouco, né? Então esse vídeo é para que alavanque o nosso desenvolvimento, a nossa transformação, o nosso compromisso de mudar. Eu sou Josafá Moraes, eu sou terapeuta sistêmico, sou constelador, teólogo e jornalista e eu atendo como terapeuta aqui em Campinas, São Paulo, de forma presencial. E de maneira online eu atendo para as pessoas que estiverem em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então se você está aí em uma cidade mais distante ou em outro país ou em outro estado, agende a sua constelação comigo e procure os recursos. A constelação é uma ferramenta incrível para a gente descobrir a nossa força, para a gente crescer, para a gente libertar as pessoas, para a gente ficar livre, para a gente encontrar a cura, não é? Então aqui embaixo tem todas as informações, o meu número de WhatsApp, o meu site. Entre em contato, busque essa força, busque essa luz para você, para seus filhos, para a sua família. Saia desse sofrimento, saia dessa prisão emocional, saia dessa vida mentirosa, saia deste medo e encontre recursos para você viver inteiro e feliz. Isso é possível. Eu já atendi várias pessoas e já vi muitas transformações. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer agora, é ter filhos livres, robustos e felizes. Assim a gente vai ter uma humanidade muito melhor daqui a 10, 15, 20 anos. Vamos cuidar disso com muito amor.
Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui, porque aqui tem conteúdo top, de qualidade, para você crescer. Se você já está inscrito aqui, muito obrigado. Que bom que nós estamos juntos, somos companheiros com as boas reflexões. Ativa o sininho aqui do lado para receber as notificações de todos os meus e-mails aí, de todos os meus vídeos aí no seu e-mail. E faz aqui o seu comentário, se você tem comentário, perguntas, dúvidas, faz aqui. Muito obrigado. Coragem para crescer, coragem para avançar com amor a seus filhos, com amor a você, com amor a seus pais, com amor a todos, a serviço da vida. Muito obrigado.